Tá? Ok. Tá bom? Beleza? Peraí. Eu lembro, champanhe. Pronto, estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo. Boa tarde, senhores. Eu sou o Paulo César Manduca, eu estou aqui na qualidade de substituto da professora Bruna, que é a orientadora do aluno Fabrício Bruno, que vai fazer a sua pré-qualificação hoje, que é dia 9 de outubro de 2020. A nossa banca é composta pelo pesquisador Lamparelli e Rubens Lamparelli. Acredito que eu havia esquecido o primeiro nome do professor do Lamparelli. E o professor Alex Altimiras Martim. Então, eu passo inicialmente a palavra para o nosso aluno para considerações aí em torno de 20 a 30 minutos e depois passamos por ordem alfabética, primeiro o professor Alex, depois para o professor Rubens, ok? Então, com a palavra, Bruno. É isso, Bruno. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado inicialmente pela presença, pela participação da minha pré-qualificação, aos professores Manduca, professor Rubens Lamparelli e ao professor Alex Martim pela presença e espero, ansioso pela contribuição de vocês. Então, eu vou projetar aqui, compartilhar a tela. Todos conseguem ver? Está montando aqui ainda, agora sim. Sim, eu não sei se eu vou aparecer, mas eu acho que a minha voz vai estar audível aí, né, para vocês. Bom, eu agradeço mais uma vez, né, e eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa de doutorado. O título em inglês, Technical Economic Feasibility of Biofuels Integration from Typical Agroindustrial Residues and its Social Assessment, a Case Study em São Paulo State. Professora orientadora Bruna Soares. O título em inglês seria Viabilidade Técnico-Econômica da Integração de Biocombustíveis a partir de resíduos típicos agroindustriais, um estudo de caso do Estado de São Paulo e uma avaliação social. O projeto ele está inicialmente na fase de levantamento bibliográfico, então eu vou passar dando um cenário geral do início da ideia do projeto, as considerações mais importantes que eu já estou levantando em função da linha de pesquisa, e em seguida vou comentar sobre os desafios e para o andamento e conclusão do trabalho. Então, inicialmente, falando de biocombustíveis, a ideia inicial, como o próprio título diz, eu apresento inicialmente, né, um comparativo da produção de biocombustíveis no estado de São Paulo e a sua participação com relação à produção nacional. Então, a gente consegue ver pela tabela que a produção de bioetanol ela se destaca como um dos principais biocombustíveis, quase 50% da produção nacional, o biodiesel com 4%, o gás natural, que tem uma produção específica em função da sua exploração, em torno de 15%, ela está localizada em regiões específicas do estado, e o biogás com 2%,
é uma produção ainda incipiente comparada à produção nacional. Na terceira coluna dessa tabela, a gente consegue ver as principais fontes, né, a matéria-prima para esses biocombustíveis, especialmente destacando o último, biogás, que envolve o trabalho, né, a ideia da tese. Ele tem diferentes fontes de produção, né, desde a indústria de alimentos, granjas de suínos e resíduos da cana, como a gente bem conhece. Falando um pouco mais do setor que teve mais destaque, o setor sucroenergético acaba sendo uma referência para a produção de biocombustíveis. Então, das 411 usinas existentes no Brasil, 172 estão no estado de São Paulo, boa parte dela. Quando a gente verifica o mapa ao lado do estado de São Paulo, ele mostra o zoneamento agroambiental do setor. Então, essas regiões que estão verde claro, verde escuro, são as regiões onde inicialmente levantado esses dados se encontram na condição adequada, né? Ou seja, são áreas da expansão da cana, mas que, de certa forma, respeitam, né, as áreas de proteção e todas as considerações quanto ao zoneamento agroambiental. E percebe-se, né, mais à frente eu vou comentar um pouco mais sobre esse mapa, comparando com as outras culturas, que é o foco do projeto. Então, o setor, ele é importante, eu costumo dizer que ele tem são 3 produtos distintos e é um setor bastante resiliente. A gente está falando basicamente dos principais produtos, os 3 principais, que são, de certa forma, energia, né? A gente está falando de alimento, na forma de açúcar, a energia elétrica, a partir da biomassa, e a energia na forma líquida, que são o combustível, né, propriamente. E esse setor ele tem uma versatilidade, é claro, porque ele gera, como a gente conhece, várias biomassas, né, vários resíduos que podem ser recuperados, né, a palha, a torta de filtro, a vinhaça, né, se não tivesse, e o bagaço, é claro. Então, existem várias pesquisas já avaliando, né, a melhor reutilização desses resíduos, dessa biomassa, né, alguns já estudando a viabilidade econômica, entre outros aspectos. E esses resíduos, né, eles são objeto também de estudo para esse tema. Então, o foco que eu vou dar ao projeto é justamente pensar na integração dessas biomassas, dessas principais biomassas geradas no estado de São Paulo, né? Ao centro, destacando o setor de referência, a cana, mas colocando ao redor, eu considero a geração de resíduos da produção de café, do beneficiamento do café, as granjas de suíno, de aves, a soja produzida no estado, o milho e a produção de laranja, né, que eu vou falar um pouco mais sobre eles. Então, a pergunta inicial é: podemos integrá-los, né, esses resíduos? De que forma poderia ser feito isso? Essa tabela 2, ela apresenta o cenário da produção agroindustrial no estado, isso é um dado recente, de 2019, mais uma vez o setor de cana, né, como é bem conhecido, mais de 50% da participação nacional é do estado de São Paulo. A cítrico, né, a produção de laranja é a produção maior do Brasil, com 77,5%, inclusive a maior produção mundial de laranja no estado. Produção de milho e de soja ali em torno de 8% e 3%, né, que apresenta na segunda coluna aí. São participações menores, né, com relação à produção nacional, mas olhando a terceira coluna desta tabela, eu apresento o potencial energético, né, de geração desses resíduos
e qual a energia agregada a esses resíduos, né? Então, a gente percebe que, apesar de ter uma participação menor, o milho e a soja, ele tem potencial energético elevado. Em seguida, a produção de café, que também tem uma participação menor em relação ao estado, e essa informação do potencial energético ainda é desconhecido. Em seguida, os resíduos, os dejetos animais, então eu tenho a informação do rebanho, né, dos principais, de aves, suínos e bovinos, com a respectiva participação da produção nacional e também o potencial energético dos resíduos. Dos dejetos animais, o foco, como eu mostrei anteriormente, será os dejetos gerados pelas granjas de aves e de suínos. O de bovinos, inicialmente eu estou colocando aqui, mas provavelmente eu não vou considerar. Passando aqui para a informação que já foi levantada inicialmente, isso é um censo agrícola que é realizado periodicamente pelo Estado e mostra justamente as regiões produtoras dessas principais culturas que eu estou citando. Então, nós temos de laranja, que está concentrada mais na região central, um pouco na parte mesorregião noroeste do estado, o de café, que fica mais concentrado próximo ao estado de Minas Gerais, nessas regiões mais escuras. Aqui abaixo, o de milho, o milho grão, está bem distribuído em todo o estado, de maneira geral, assim como a soja grão, que talvez esteja mais concentrada na região sul do estado. Em seguida, temos o censo pecuária, que é um levantamento também que é periódico, né? Ele ocorre, se eu não me engano, a cada 4 anos, e mostra aqui do censo pecuária de galináceos, suínos e bovinos, né? Especificamente de galináceos, também uma região ali concentrada um pouco no centro, ali talvez na região próxima de Piracicaba, um pouco na região noroeste. A de suínos, ela está bem distribuída em todo o estado, né, com pontos mais escuros, bem distribuída em toda a região. E a de bovinos, talvez ali mais concentrada na divisa com o estado do Mato Grosso, né. Então, quando a gente faz um comparativo com aquele primeiro mapa do zoneamento agroambiental do estado, a gente percebe algumas semelhanças, né? Onde se produz cana, se produz algumas outras culturas, né? Que são essas que eu citei, né? São algumas regiões se assemelham. Então, um dos pontos importantes deste trabalho será investigar essa proximidade, né, dos principais produtores e a possível integração desses resíduos entre eles. Falando um pouco mais dos setores, né, o setor de cana, os resíduos gerados, né, principalmente para reuso, né, a palha, a torta de filtro, a vinhaça, e mais recentemente, estudos recentes sobre a recuperação do dióxido de carbono, que é produzido a partir da fermentação alcoólica. Já existem usinas produzindo também o próprio biogás, originado do resíduo de vinhaça, entre outros, e quem sabe o upgrade para biometano, além de outros estudos que já existem, já com certo avanço, com relação à produção de etanol de primeira, segunda e até terceira geração. Existe também uma tendência do setor em utilizar outras culturas, como, por exemplo, o milho e, em alguns casos, o sorgo, durante a entre-safra, né? Então, o setor ele vem se adaptando, inclusive usando essas outras culturas. O setor de laranja, né, o principal produtor, como eu havia dito, a produção de laranja hoje no estado ela é mais direcionada à produção do suco de laranja, boa parte para exportação. Quanto aos resíduos, folhas e outros resíduos originários, eles são deixados no campo, boa parte deles para serem absorvidos pelo solo. Na fase de industrialização da laranja, o suco
produzido, né, gera também uma boa quantidade de biomassa. 50% do peso da laranja é gerado, né, tanto casca como o próprio bagaço da laranja são resíduos do processo de produção de suco. Falando dos demais setores de milho, o milho cresceu na última década no estado, em termos de plantio e produção. Na última década, o crescimento foi de 141%, mas destacando o que eles chamam de milho safrinha, né, é o segundo grão mais cultivado no estado. Pensando na produção de milho, inclusive para biocombustíveis, a gente pode pensar que o processo é muito similar ao que acontece nos Estados Unidos, em termos de processamento, beneficiamento e geração dos próprios resíduos. Os resíduos hoje, né, como palha, a haste, a espiga do milho, eles são moídos e atualmente se utilizam para alimentação animal. Segundo alguns autores, não seria a melhor opção, não é a opção com maior valor agregado para esses resíduos, né, para ser utilizado. A palha hoje, ela é queimada no campo, descarregada para recobrimento do solo. Existem problemas, inclusive, de proliferação de pragas, então, pensa-se numa melhor reutilização desses resíduos. Em outros casos, a palha do milho é utilizada para produção de cigarros, embalagem e também artesanatos, né, que são usos mais em menor quantidade. Falando da soja, a taxa anual também de produção, né, de plantio e produção de soja aumentou no estado. No último ano cresceu em torno de quase 12%. Os resíduos também são utilizados como aditivos para alimentação animal e outros usos da alimentação. Também, da mesma forma, parte dos resíduos gerados são deixados no campo, para recobrimento do solo, inclusive. Falando dos resíduos do beneficiamento do café, né, a gente tem a mucilagem, a pele, a camada de pectina, né, que são os principais resíduos. Quanto à produção de café, uma característica interessante que eu percebi é que a produção se concentra em pequenos municípios, né, do estado, alguns ali próximos da região de Ribeirão Preto, Campinas, e mais concentrados ali próximo ao estado de Minas Gerais, né, então existe essa particularidade. Alguns resíduos, também de alguns autores, eles citam o reuso dessa biomassa do café para a produção de hidrogênio, produção de álcool e outros compostos orgânicos. Estudos de reuso do café no Brasil ainda é incipiente. Eu vejo muitos trabalhos mais concentrados, talvez, na Colômbia, em outros países que têm uma produção importante de café também, né? Então, acho que a gente precisa, eu considero que existem ainda um campo a ser explorado aqui no Brasil. Então, a motivação da tese, a pergunta é como integrar essas biomassas que são típicas da agroindústria paulista, né? Essa é a pergunta que eu considero importante no levantamento aí dos dados. E pensando também na codigestão desses resíduos, né? Principalmente para a produção de biogás. Existem ganhos importantes, né, quando se pensa, justamente porque esses resíduos são ricos em carboidratos e compostos aí que são importantes para a codigestão e uma produção importante de biogás, né. Isso vai estar atrelado ao programa RenovaBio, como a gente sabe, ele prevê todos esses resíduos que eu citei, e eu considero que existe uma melhora, né, um benefício aí, justamente na discussão do programa do RenovaBio no Brasil. Existem algumas adequações a serem feitas, inclusive especificamente com relação ao biogás e o biometano, né, como ele é considerado hoje no programa. E também, né, uma das motivações, inclusive pessoal, é entrar a discussão sobre as externalidades, né,
sobretudo os impactos sociais atrelados a essa mudança, né, essa mudança de paradigma, quando a gente fala nesses resíduos, nesses setores. Então, pouco se fala ainda nos impactos sociais envolvidos, então eu quero considerar isso importante como motivação na tese. O objetivo, então, é conduzir estudos de caso, avaliando os potenciais energéticos da integração desses resíduos, tendo como referência o setor sucroenergético, né? Então, um agronegócio no estado de São Paulo, pensando aí nesse conceito de integração. Esse é o objetivo principal, né? Realizar esses estudos de caso envolvendo essas culturas. Os objetivos específicos verificar, né, essa codigestão, cenários que permitem realizar essa codigestão, compartilhamento energético entre esses setores, avaliar técnica e economicamente a viabilidade dessa integração, inclusive considerando os coprodutos gerados. Nessa avaliação técnico-econômica, né, apresentar os principais indicadores, né, valor presente líquido, payback, taxa de retorno, né, com o intuito de repente, facilitar a tomada de decisão de possíveis investidores, inclusive. E, finalmente, ter uma visão geral sobre os impactos sociais atrelados, né, número de empregados, qualidade de vida, formações, inovações tecnológicas, entre outros. A metodologia acabou ficando em português, mas enfim. A metodologia, então, é fazer esse mapeamento dos produtores, estimar a disponibilidade da biomassa e considerar já as unidades produtoras de biogás, inclusive, que já existem algumas espalhadas no estado, verificar em função dessa localização geográfica, realizar avaliação do ciclo de vida ou inventário do ciclo de vida da integração dessas fontes, fazer análise econômica e os impactos sociais e entrar na discussão sobre a influência desse trabalho para o programa RenovaBio. Só destacando mais recentemente, destacando um ponto, né, sobre o programa, é que hoje o combustível fóssil equivalente do biometano é calculado a partir da média existente entre o GNV, o diesel e a gasolina, né, isso é o que existe hoje. Então, eu considero que é possível rever ou melhorar ou pelo menos discutir sobre isso, né, se seria mais adequado para a ferramenta de cálculo, né. Então, aqui só para ilustrar que esses resíduos que eu estou considerando, boa parte deles estão considerados no programa RenovaBio, né, são resíduos de culturas agrícolas e florestais, exceto a florestal, eu não vou estar considerando. Fala também sobre os dejetos animais, e além de biogás de aterro, que não é o caso do estudo, mas só para ilustrar aí, estão previstos no programa. Os desafios da tese que eu já estou identificando, né, o custo de oportunidade, porque, como eu apresentei, alguns desses registros já têm a sua utilidade, né, já tem uma reutilização que do setor, né, comum do setor, e a questão é avaliar economicamente será que é viável dar uma nova utilidade a esses resíduos, com talvez um maior valor agregado, na forma de energia, né, ou como fazer isso, né, como considerar se, de repente, um montante de resíduos gerados se torna mais viável economicamente em detrimento ao que é usado hoje. Um outro desafio é com relação à logística, né, a questão do transporte, então, por isso, o mapeamento é importante para justamente identificar a localização, a distância é importante nessa decisão da integração. Com relação à codigestão, os diferentes substratos pode ser uma questão a se verificar, porque quando se mistura diferentes substratos, o processo de codigestão pode ser melhor ou pior, isso vai depender. Com relação
A investigação, eu acredito que vai demandar pesquisas in loco, né, visitas, entrevistas, inclusive. Então, isso vai ser um desafio, pensando aí até na realidade que a gente vive hoje. E, finalmente, com relação aos impactos ambientais, a escolha da melhor metodologia, impactos sociais, a escolha da melhor metodologia para fazer essa análise. Com relação ao plano, aqui eu coloco o cronograma de trabalho, a definição da pesquisa, né, do escopo da pesquisa, as disciplinas, isso já foi contemplado, né, com relação aos créditos. Eu estou atualmente na fase de prospecção da bibliografia, o levantamento bibliográfico, e a partir de, talvez, aí 2021, pensar na parte de coleta de dados, algumas vezes, se possível, em loco, e a previsão aí de final de 2022, de repente, está concluindo a tese. Bom, os resultados esperados, a partir da definição, né, desse levantamento e conclusões, é possível a gente pensar em novos investimentos para os setores, né, citados, e pensando nisso, nessa integração, existiria um outro incentivo, além somado ao programa RenovaBio, que pode contribuir para que essa integração seja efetiva, e também, mais uma vez, os impactos sociais, isso ser melhor descrito ou melhor discutido através de publicações sobre esses impactos na sociedade, né, envolvendo, sobretudo, o Estado de São Paulo. É isso que eu queria apresentar. Eu agradeço mais uma vez a participação aí de vocês e a atenção. Obrigado. Bom, muito obrigado. Vou passar então a palavra à professora Leite. Olá, só para saber exatamente, essa arguição, ela teria quanto tempo disponível nesse caso, mais ou menos? 30 minutos, se não for suficiente, a gente não tem nenhum problema de estender. Não, acho que com 30 é suficiente. Tá bom, boa tarde a todos. Bom, obrigado de novo pelo convite ao aluno Fabrício, também a sua orientadora, a Bruna, doutora Bruna Soares. É um prazer de novo estar aqui com vocês todos. E, enfim, vamos dar andamento aqui, por minha parte, as apreciações do texto submetido pelo Fabrício, né, como pré-qualificação, né. Então, para começar, colocando, assim, o tema é bem interessante, né, enfim, e complexo ao mesmo tempo. Acho que isso de tentar explorar a possível integração desses resíduos para tentar aumentar enfim, por assim dizer, a eficiência energética, né, do sistema produtivo, né, e contribuir com isso também a melhorar os impactos ambientais é bem importante, né, e sobretudo nessa visão integradora. Também a abordagem complexa, né, o título mesmo diz da abordagem técnico-econômica e social. O trabalho apresentado, ele segue a estrutura padrão, então, nisso não teve surpresas, tem até um detalhe maior sobre os potenciais. E o que eu gostei da apresentação, que no trabalho não estava claro, e acho que até pode trazer, enfim, me veio assim, algumas ideias para tentar focar um pouco mais, talvez, os objetivos, ou o foco do trabalho, essa distribuição geográfica que você já tem levantado. Mas aí, essa parte está mais elaborada no projeto, e no trabalho ele passa a ideia, né, enfim, você equivalente ao que você colocou na apresentação. Então, nesse sentido, a apresentação é consistente com o que você submeteu por escrito, né?
Agora, apesar de que a gente consegue intuir um pouco para onde você quer ir, né? Eu tive várias dificuldades com o seu texto, por vários aspectos, né? Então, bom, um é o inglês, mas o inglês a gente dá um jeito, mas teve outros, assim, como fala? Eu preparei a arguição em inglês, porque achei que ia ser em inglês, então tem algumas palavras que às vezes me fogem em português. Tinha algumas inexatidões e até às vezes, enfim, imprecisões, por assim dizer, né? Então, a ideia de um projeto, né, que a gente está avaliando, de certa forma, a sua capacidade de levar para frente esse projeto, é ver se você entende bem o contexto, né, a situação, os problemas associados e mesmo, enfim, o objeto de estudo também, tá? Nesse caso, são essas várias tecnologias que você está comentando, enfim, essa tecnologia, que talvez não ficou tão explícito na sua apresentação, que é codigestão, né, justamente para tentar aproveitar esses resíduos, que aí se você se estender um pouco mais. Mas, então, teve vários elementos no texto que achei que não levavam a não levavam clareza, né, de como seria abordado enfim, essa abordagem técnica econômica. Então, eu vou tentar passar por cima de algum deles. Opa, meu computador desligou a tela. Agora. Então, só para, enfim, para reforçar isso, quando, enfim, esse tipo de avaliações, qualificações, né, agora é pré-qualificação, mas você vai ter outra, então o objetivo é você mostrar que entende e domina, né, tanto o contexto como os problemas relacionados, que vão levar ao problema de pesquisa e a sua abordagem, né, e o objeto de estudo, nesse caso, tecnologias e, nesse caso também, por assim dizer, resíduos, né, e até mesmo das metodologias. Mas você comentou que o seu projeto está em estado de levantamento bibliográfico. Entendo que esteja num estágio incipiente, mas também entendo que teria que ser um pouco mais consistente, coerente com esses objetivos, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, aí passa por, enfim, essas imprecisões passam por exemplo, usar termos de forma ambígua ou não usar os termos requeridos tecnicamente, né? Então, às vezes, deixa eu ver. Por exemplo, tem um trecho que você fala The Overall Efficient Frontier of Sugarcane Mills, mas o que é isso? Né? Uma coisa assim, tem vários trechos que fica bem genérico, bem abstrato, e aí fica difícil acompanhar o raciocínio e o foco do seu trabalho. Então, acredito que, em parte, isso se deve ao próprio estágio incipiente do seu levantamento bibliográfico, do projeto, mas deveria justamente se atentar para escrever de uma forma bem mais focada e cuidadosa, no sentido de usar exatamente, né, a gente está fazendo ciência, né, você está fazendo doutorado, então requer precisão e requer consistência, então você se usa uma palavra uma vez ou associa essa palavra a um conceito ou a uma ideia, depois não pode usar ela de outra forma, porque leva a confusões e o que eu falei antes, dificulta a leitura do texto, né? Então, nesse sentido, por exemplo, aqui acredito que você estava querendo falar de eficiência energética, mas também não fica claro, porque em que sentido seria essa eficiência energética, né? Porque tem de vários processos, então, qual é o limite? Então, tinha várias coisas que não estavam suficientemente aprofundadas. Também fala de cenários, então, também essa mesma palavra usa em outros contextos, aí complica um pouco, né? Então, assim, eu senti um pouco, nesse sentido, carências nesses vários aspectos, né?
Você montou o projeto que está seguindo a estrutura padrão, mas a definição da problemática do contexto não está, enfim, é incipiente, né? Porque faz algumas colocações, mas não traz os debates associados ao uso dessas tecnologias. Então, se você só comenta das emissões, mas na verdade tem um monte de outros problemas ambientais associados, então você também deveria justamente justificar a sua abordagem. Talvez não precise aprofundar em todos os problemas ambientais associados a essas diferentes culturas, mas, logicamente, em parte isso também porque você quer atrelar seu trabalho ao RenovaBio, que aí o foco, de fato, o grande foco são as emissões poupadas de gases de efeito estufa. Mas, mesmo assim, acho que você deveria mostrar que entende melhor os problemas ou os impactos ambientais dos processos, né, que você vai tratar. E aí, o problema que acho enfim, que leva aos outros problemas também é que você não definiu essas rotas tecnológicas. Você fala dos diferentes resíduos, né, fontes de resíduos, tanto biomassa vegetal como animal, e sem também, enfim, sem também especificar muito bem, nem ter um pré-estudo técnico, né, porque eu fiquei me perguntando até que ponto é viável usar laranja num biodigestor, né, porque a laranja é ácida, e, enfim, aí estou falando, eu não sou especialista em biodigestores, mas estou me lembrando aí de alguns conceitos de química, né? As bactérias não gostam de pH ácido, talvez pode corrigir isso, né? Não sei, mas a laranja não é um substrato assim tão adequado ou vai ter que corrigir ele, então vai levar a outros problemas técnicos, por assim dizer, né? O café é muito fibroso, a casca, tudo isso. Então, normalmente ele até se usa com recuperação energética, com queima ou gasificação, mas que é através da biodigestão. Então, senti falta também do tratamento técnico, por assim dizer, desses resíduos para ser preparados para a biodigestão, né? Quais são os desafios tecnológicos nesse sentido, dado que o foco do seu trabalho é justamente fazer uma avaliação tecnoeconômica, tá? Então, nesse sentido, você fez o levantamento do potencial, que poderia também, enfim, na apresentação ficou legal com essa distribuição geográfica, mas também no trabalho só usa uma referência, né? Então, acho que essa revisão deveria também ser mais aprofundada nesse sentido. Mas aí tem essa questão técnica de como usar esses resíduos, quais são os desafios para o uso desses resíduos dentro de um biodigestor, e especificamente já de um biodigestor dentro de usinas, né? Usando, enfim, já fazendo álcool, nesse caso, porque também tem umas características específicas. E depois também senti muito em falta, que isso está vinculado depois aos outros estágios do trabalho, essa definição das rotas tecnológicas, né? Que você fala, não, vai ter codigestão e produção de vários tipos de bioenergia, bioeletricidade, biogás, etc., né? Mas aí, todos os tipos de avaliação que você queira fazer, seja tanto técnica como econômica, como de ciclo de vida, estão atreladas a esse aproveitamento dos produtos, por assim dizer, da biodigestão, né? Então, o que você vai fazer com o biogás? Vai queimar ele in situ para gerar energia, vai, por assim dizer, reinjetar na rede, isso duvido, mas tem várias especificações que vai queimar ele para gerar eletricidade, né? Então, tem esse tipo de detalhamento que condiciona depois também toda a sua análise tecnoeconômica e até social. E isso é o principal que senti falta desses dois aspectos técnicos, né? Dado que seu objetivo principal é fazer justamente essa análise técnica e depois, em função disso, essa análise econômica. Então, na sua arguição, você falou da questão logística, né? Que a distância é importante. Então,
concordo totalmente. É um dos gargalos, mas não é só a distância, também é a quantidade e, por assim dizer, a constância, né, desse suprimento de resíduos, nesse caso seria de insumo, né, para o próprio processo de biodigestão, e dos arranjos logísticos, né, por assim dizer, que ajudem a reduzir esses custos. Então, pensando nisso, acho que talvez um direcionamento que seria legal, né, porque, enfim, não passei exatamente por seus objetivos, deixa eu ver aqui. Enfim, aqui fiz uns comentários meio que gerais e já meio sendo específicos no que eu senti que faltava, né? Talvez eu possa tentar aplicar isso passando pelas etapas, assim, do texto, né? Então, agora eu vou focar, talvez, no que você escreveu um pouco mais em detalhe, e aí talvez tentar fechar com algumas sugestões de como, enfim, como poderia aproveitar e direcionar o trabalho aí. Então, o título, na primeira lida, né, na primeira impressão, achei bom, mas depois ele não corresponde 100% ao que você quer fazer, ao que eu entendi que você quer fazer, né? Que na verdade, você já está focando essa integração, o que você fala, a integração não fica claro, acho que essa integração você já pode explicitar o que é, né, que é integração, enfim, uso em codigestão dentro da indústria do etanol, né, de etanol a partir de cana. Acho que, enfim, nesse caso era só esse aspecto. Posso falar, Alex? Posso interromper você? Não. Acho que talvez você Não, melhor não, né? acabar, porque senão aí Sim. também os tempos a gente perde a contagem, fica... Então, o título achei legal, talvez só ser um pouco mais preciso, né? As palavras-chave talvez podia incluir biogás, renovável bio, né? Na estrutura achei legal, mas dá para ver que o foco até agora tem sido esse potencial de geração de resíduos. Aí falta desenvolver mais essa parte técnica, né? Fazer esses vínculos desses resíduos com a biodigestão e depois essas rotas de geração de reaproveitamento energético a partir desses resíduos, né? Essas rotas tecnológicas. Então, no texto tinha várias assim, afirmações que não estavam muito justificadas, aí eu vou mandar para você os comentários do texto que eu fiz anotando no PDF, né? Mas é só tomar cuidado de colocar bem as referências, tentar argumentar bem os pontos. E pensando uma coisa que acho que é importante você, enfim, assim como o espírito, né, de abordagem a esse problema econômico, de viabilidade econômica, é que, na verdade, essa questão, que um dos pontos que você levanta é fazer o vínculo entre políticas públicas através do RenovaBio, né, e essa viabilidade tecnoeconômica. Então, tem que tomar cuidado, porque tem muita literatura, e tem muita literatura que toma os preços como um fator preponderante, né, na escolha de tecnologias. E, logicamente, no segundo em que o investidor tem que tomar a decisão, o preço, logicamente, é um fator fundamental. Só que, no fundo, essas políticas públicas conseguem afetar, às vezes, de forma positiva ou negativa, essas relações entre os preços, né? Então, no fundo, qualquer tecnologia é viável, só depende do custo social que a sociedade está disposta a pagar, né? Então, e esse custo social é justamente o custo pago, por assim dizer, nesse caso, né? O custo social também tem outras definições, assim, dentro da economia, referidas ao custo das externalidades negativas. Eu não estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo o custo mesmo de quanto que uma sociedade quer, uma tecnologia, ela está disposta a pagar
através do financiamento de políticas públicas para dar andamento e ajudar a tirar os gargalos que impedem a implementação e difusão dessa tecnologia. Tudo isso para dizer que os custos, no momento de uma tecnologia é extremamente relativo e não constitui uma barreira por eles mesmos. Porque só colocar um pouco de subsídio, apoio e um pouco de taxas pelo outro, essa relação de preço se altera radicalmente, né? Então, aí, só tomar cuidado na forma de como colocar as coisas do ponto de vista econômico, só uma sugestão, porque acho que essa parte econômica talvez seja, às vezes, a que tem maior preponderância, sendo que, no fundo, não é facilmente resolvível, por assim dizer, né? Tá, aí tem a motivação, né? Aí coloca 4 questões importantes, não fica claro. Acredito que você vai tentar resolver essas 4, mas também não ficou exatamente claro. E aí, enfim, eu percebi que você colocava alguns parágrafos diretamente, literalmente, de artigos já disponíveis, né? Sem colocar as aspas. Então, isso tem que tomar bastante cuidado, porque se você faz isso dessa forma, constitui plagiarismo. Plágio, né? Desculpa a tradução assim, simultânea do inglês. Então, é só tomar cuidado da forma que você coloca as coisas. Se você quer usar parágrafos inteiros, que acho que tem alguns, tem que usar as aspas e falar um pouco de... enfim, na BNT coloca a página, né? Na Chicago e outros tem que ver exatamente qual é o arranjo, para mostrar que uma citação direta, né? Senão, pode levar a complicações. Então, para as próximas qualificação e para a elaboração da tese, tem que tomar extremo cuidado com esses aspectos. Então, referente à hipótese do projeto, enfim, acho que é uma hipótese, dado o estágio do projeto, tá ok, né? Mas acho que pode ir além, né? Porque acho que é possível, né, essa integração, por isso que você já tem esse sentimento, né, por assim dizer. Então, acho que a questão técnica é como fazer essa integração. Então, acho que você poderia reformular essa hipótese em termos do como, né, que é o interessante e o que, no fundo, você vai estar pesquisando, tá? Mas, logicamente, no estágio iniciando um projeto, fica uma coisa mais geral, assim. Aí, nessa parte, assim, mais de revisão de literatura inicial do projeto, não explora quase nada essas questões técnicas, nem econômicas, nem de relações sociais, né? Então, complica um pouco a avaliação do projeto e, até certo ponto, como que a gente se coloca para dar sugestões para vocês. E aí, tem os objetivos. Eu achei que estão bastantes, e são bem ambiciosos, né? E, por exemplo, essa elaboração de objetivos, de cenários. Então, justamente, qual é a metodologia de gerar esses cenários? Que aspectos vão considerar, vão ser baseados em tecnologias existentes, progressão vai embutir evolução técnica, enfim, não ficou muito claro em que limite, se é só cenário tecnológico, também econômico, enfim, ficou... Na metodologia você explica um pouco, mas também não fica tão claro. Aí vão os 2 temas que são um pouco o centro, né, que é a estimação técnica e econômica da viabilidade dessa integração de codigestão, tanto dos subprodutos, coprodutos, né, do moinho, e também com todos esses resíduos que você mencionou na sua apresentação, mas também não, depois também, enfim, não fica claro como você vai avaliar essa viabilidade técnica. É com tecnologia aprovada, com tecnologia não demonstrada,
não fica muito claro. Aí, outro objetivo é a avaliação econômica. Aí você coloca alguns indicadores, que são os característicos aí para fazer, que guiam um pouco os investimentos, mas aí, enfim, vai ter que ver como que você, enfim, faz as suposições sobre os custos, né, desses elementos, se é que são tecnologias já existentes ou tecnologias ainda meio que experimentais. E o último objetivo é essa questão que você comentou também na sua apresentação, de dar uma visão geral de alguns aspectos, impactos sociais. Aí, enfim, logicamente, eu acho que sempre é legal tentar considerar de forma holística, né, os impactos das tecnologias, porque de fato elas têm impactos sociais. Só que dado o escopo aí do trabalho, talvez, que é bem amplo, né, porque você vai ter que definir os cenários, vai ter que definir um monte de rotas tecnológicas ou várias soluções tecnológicas para diferentes tipos de resíduos de biomassa, fazer o estudo, enfim, por assim dizer, dessa integração técnica, fazer o estudo também econômico, aí não sei se vai sobrar muito tempo para essa parte dos impactos sociais. Aí não sei até que ponto vale a pena manter isso assim. Talvez, como também não é o foco geral do trabalho, acho que talvez sempre fica melhor você tirar coisas que você não satisfaz totalmente. Então, talvez esse último objetivo eu deixaria de lado, tiraria, talvez, e caso desse tempo, sempre você pode agregar, sempre fica mais fácil, mas sendo que você tem 2 anos para completar e está ainda nessa fase meio de levantamento, talvez, acho que pode deixar, tipo, na recâmara aí, se precisa fazer mais trabalho, sempre pode achar coisas que fazer, né? Aí você fala das metodologias, né? Fala que já tem estudos de caso preparado, mas não fala exatamente quais são, nem justifica o porquê escolheu esses. Então, seria legal, interessante saber e até que ponto são importantes esses estudos de caso para o resto da metodologia, né? Então, essas entrevistas vão ser nesses estudos de caso, vão ser para outras. Depois, no segundo estágio, também não ficou muito claro na sua apresentação, no texto também não fica tão claro, né? Você fala que vai fazer um inventório, um life cycle inventory, né? Inventório de ciclo de vida, mas depois na sua apresentação fala que faz uma análise de ciclo de vida. Então, o LCI, né, o inventório, não é o análise por ele mesmo. Um serve para fazer o outro, mas... Então, ficou assim. Então, fala que vai usar a base de dados de OpenLCA, mas não fala se vai adaptar os dados, como vai preencher os dados que faltem, desse tipo de questões um pouco mais técnicas, para a gente também poder sentir um pouco, enfim, poder orientar talvez melhor, né? Aí fala que vai ter enfim, outros cálculos, balanço de energia, enfim, a partir do LCA, mas também não fica claro como vai fazer. Fala da unidade funcional, mas também não define ela explicitamente. Então, a parte de análise de ciclo de vida, metodologicamente, também está também meio incipiente. Junto com a questão de cenários, né? Então, como que você vai construir esses cenários? Ou você usa alguns que já existem? Também não fica claro. Aí fala dessa avaliação do impacto socioeconômico, cita alguns autores europeus, mas tem muita coisa feita no Brasil, então seria importante você justamente tentar incluir essa discussão local, por assim dizer, doméstica, país Brasil, porque tem diferenças bem grandes. Não sei, não conheço os autores, não sei se são autores europeus falando do Brasil ou autores europeus falando da Europa, mas só para dizer que tem bastante coisa feita aqui também nesse campo e que seria importante incluir na sua revisão. E aí ficou também essa parte de impactos sociais, ficou muito genérica, por isso também, se não é um estudo que permita gerar, enfim, entender essas causalidades ou
ou impactos, além do emprego direto, né? Também, por isso que não achei que fosse tão interessante assim a inclusão dessa parte. E aí, o último estágio é entender melhor como tudo isso se integra com o renovável. E aí, acho que é uma boa escolha tentar fazer isso, porque, enfim, é o momento certo, né, na verdade. E por isso também acho que é melhor focar nessa parte tecnoeconômica, pensando nessa integração com o renovável, mas eu até sugeriria tentar, enfim, pensar um pouco mais ambicioso de não só como se integra dentro dos créditos, enfim, dos CBIOS, né? Mas justamente quais seriam os gargalos para o desenvolvimento dessas tecnologias que o renovável não toca, né? Não exatamente o seu tema, eu entendo isso, mas já que você vai ter que fazer uma análise, avaliação de viabilidade tecnológica, você vai ter um entendimento dos gargalos tecnológicos e do que está faltando. Então, está faltando fornecedor, está faltando conhecimento, está faltando adaptação, está faltando melhora da cadeia logística, está faltando compatibilizar, sei lá, tem várias coisas. Então, a partir disso, você pode facilmente, relativamente facilmente, identificar alguns pontos que o renovável não vai estar, enfim, uns gargalos que o renovável não vai resolver. Então, mas que com outro tipo de políticas públicas ou vinculando de alguma outra forma, você conseguiria relevar ou enfim, tirar esses gargalos para que essas tecnologias pudessem ser implementadas e adotadas, né? E aí, enfim, se quiser, a gente pode conversar sobre isso também, né? Aí, enfim, tem a ver com outros tipos de políticas também, política energética, de outro tipo de créditos, outros tipos de políticas de demanda, né? Tem várias opções. E, às vezes, essa diversidade de compatibilização de resíduos é uma coisa ambiciosa, né? E, na verdade, talvez o que esteja faltando também seja mais pesquisa. Então, aí são políticas públicas de outro tipo, que são os que se chama puxar a tecnologia, né? Technology push policies, por assim dizer. E tudo isso, enfim, aí acho que estou já concluindo a minha arguição, e talvez, tendo visto o andamento do trabalho e o foco do trabalho e sua própria apresentação no início do trabalho, o que eu acharia bem interessante seria alinhar, justamente como você já colocou, né, a disponibilidade desses resíduos é um dos principais gargalos para a implementação dessas tecnologias. E foi legal você ter mostrado esses mapas diferentes, porque é diferente. E o que é legal é que é complementar. Então, em algumas regiões tem muito de uma coisa, e aí você talvez precise de um tipo de biodigestão, e em outras tem outra, tem outro, e em outras tem complementação dos dois. Então, essa variedade vai levar a diferentes tipos, por assim dizer, de soluções tecnológicas, e um pouco, para dar um pouco mais de foco, talvez, o que seria legal seria mapear as áreas de São Paulo por tipo de solução tecnológica, tipo de integração, que você está falando, né, de resíduos com a indústria biocoleira, né? Então, nesse sentido, acho que daria um foco mais específico e vincularia esse mapeamento, a viabilidade técnica que você está falando, de ver que áreas estão conseguindo fornecer que tipo de resíduos, que tipo de tecnologia seria adequada para isso e que tipo de área, então, seria viável essa implantação tecnológica. E aí, provavelmente, você tenha 2 ou 3 soluções, ou mais, talvez, ou bastantes mais, na verdade, de arranjos de integração, e aí você mostraria os mapas, e aí, de fato, o setor biocoleiro, sucroalcooleiro do estado de São Paulo, teria uma referência e falar, olha, se eu quiser integrar, eu tenho que buscar nessas proporções e usar esse tipo de tecnologia. Aí daria uma referência, e aí você, a partir disso, consegue dialogar também mais especificamente
tanto com o RenovaBio, como com as carências do RenovaBio na tecnologia que você vai estar investigando, pesquisando. Então, isso é tudo, acho que de todos os aspectos. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, professor. Fabrício, eu passo de volta a palavra para você, mas veja, essa é uma sessão de orientação coletiva, então você não tem que responder no sentido como se fosse uma defesa, você tem que dialogar para extrair o máximo de informações para você poder incorporar as contribuições dos professores. Não, perfeito, Paulo, eu entendi. Mas, então, acho que a gente pode continuar. Eu só teria uma colocação depois, mas eu posso falar especificamente com o professor Alex. Mas eu acho que ele foi bem claro. Eu acho que eu consegui captar todas as informações aí que ele verificou. Então, acho que pode continuar a arguição. Maravilha. Então, professor Rubens Lamparelli, a palavra está com o senhor. Então, muito obrigado aí pelo convite, Fabrício e Bruna. Eu acho que é um tema muito interessante mesmo, mas o Alex já finalizou tudo. Eu acho que ele colocou os principais pontos aí. Muitos deles eu já nem vou falar mais, né? Porque eu acho que ele colocou muito bem mesmo. Ele destrinchou os principais pontos. Eu queria voltar em 2 ou 3 só, Fabrício, porque é uma área um pouquinho mais que eu conheço, né? E eu queria também já colocar para você ir pensando, tá? Mas de antemão, eu acho mesmo que o seu texto está muito em aberto mesmo, né? Então, todas essas colocações que o Alex fez, elas são muito pertinentes, porque fica difícil você identificar onde você quer chegar, né? E você pode ver que você pode chegar em várias coisas, né? Como já pontuou o Alex. Mas tem 2 coisas interessantes que eu queria mencionar, que uma é esse alinhamento com o RenovaBio, né? Que eu acho que é muito interessante você pegar os gargalos, e a outra que eu não tinha pensado, mas o Alex levantou muito bem, esse mapeamento que você pode fazer, né, usando o mapa como um direcionamento da conjunção dessas disponibilidades e oportunidades, né? Quando você falou sobre o mapa, eu fiquei muito em dúvida de qual era a escala de trabalho sua, né? Então, quando você colocou aqui, você tá mostrando um mapa que tem escala de município, que é onde você tinha o dado, né? Você deve ter ido lá no IBGE, ou no Estado de São Paulo, e você tem os dados por município, municipais lá, né? E quando você fala em logística, né, eu não entendi muito bem como é que você vai fazer isso, que é um dos componentes aí que o Alex já levantou, né, de toda essa sistemática de falta de informação e falta de detalhamento, que a gente não pode discutir um pouquinho mais com você. Mas, como é um pouquinho do que eu venho trabalhando, eu queria só levantar que imagine que você pegue um município que tem a laranja, né? E você tem uma usina no mesmo município, né? Então, fica difícil você estudar qual vai ser a logística, né? Se o seu não é um mapa de localização da cultura, mas ela vai estar por município. Então, qual é a distância? Você não tem distância, ela vai estar representada no município, com relação a um ponto que é uma usina de açúcar, né? Que é isso que nós estamos falando. Na verdade, você vai pegar uma usina de açúcar, vai utilizá-la como um ponto de base para fazer um processamento de resíduos, tá certo? É isso? Tá. Então,
veja, você teria que ter uma outra escala para poder fazer esse estudo de logística, tá? Então, mais uma variável que você tem mesmo que pensar direitinho, e tudo isso está muito aberto, né, para que você possa fazer responder uma pergunta, né? Então, quando você monta aquelas perguntas, né, a gente vê pelo texto muito claramente que, se você for lá na página 15, né, na página 15 você põe uma frase no quarto step, você fala assim: finalmente, nós esperamos responder a maioria das questões endereçadas. Então, a maioria das questões. Então, você não tem muita certeza se são aquelas questões mesmo que você vai conseguir responder, né? Se elas estão certas ou não, pelo menos você precisa ter um indicativo de perguntas que você precisa fazer em função da disponibilidade de dados que você tem. Tá certo? Então, você põe um monte de possibilidades, ou melhor, você deixa em aberto muitas possibilidades, mas a gente não consegue ver como é que você pode fazer. Olha aí que citou várias delas. Eu nem vou repetir, porque eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que foram muitas considerações muito boas até, né? E então, olha, veja, fica muito em aberto. Eu tinha feito algumas considerações um pouco mais pontuais, mas também acho que nem vale a pena, né? Porque no atual circunstâncias, é melhor você pensar um pouquinho mais, trazendo esse input, né, que está sendo considerado aqui, e depois pensa um pouquinho. Um outro ponto importante que eu acho que você deve fazer, e aí eu também pego o input do AleX, é a parte social, tá? Eu acho que você deveria mesmo deixar isso de fora, porque está muito amplo o seu trabalho, né? Você está querendo pegar tudo, né? Então, não dá, né? Não vai dar tempo de fazer, até porque você já foi metade, um pouquinho, talvez, metade do tempo aí, né? Outra metade você não vai fazer, tá certo? Porque você precisa escrever paper, você precisa levantar os dados, você precisa fazer questionário, né? Então, outra coisa que nem você fala em ir para campo, saber sobre as condições que você tem. Não tem nada sobre o questionário, né? Não tem quais são as perguntas que você vai fazer, isso tem que passar por um comitê de ética dentro da Unicamp, quer dizer, tem um processo enorme aí que, no meu entender, isso não vai te facilitar, ele só vai te complicar, né? Então, seria um ponto que eu acho que você poderia mesmo levar em consideração, tá? Então, eu acho que eu deixaria até em função da discussão aí que o Alex levantou, tudo, que os meus pontos já foram levantados, eu teria só esse que eu achei um pouco mais oportuno levantar para você, porque é uma coisa muito ligada a mim, mas o restante está tudo embutido no que já foi levantado, tá? Então, eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui mencionando tudo novamente, porque ficar chovendo no molhado, tá? Então, eu acho que tem bastante coisa ainda para você amadurecer, né? Eu partiria dos dados, tá? Que dados você tem, um pouquinho de condições que você tem para responder algumas perguntas que você pode se basear no RenovaBio. Então, monta um pouquinho isso na sua cabeça para poder retornar no seu texto com mais foco mesmo. Tá bom? Eu fico por aqui, que eu acho que não mais, você já tem bastante coisa aí. Tá? Obrigado, Lucas. Muito obrigado, Lamparelli. Consulto o Fabrício se ele quer fazer alguma consideração final.
Não, só, assim, eu acho que mais uma vez agradecer, né, pela contribuição da banca e dizer que eu tinha esse sentimento também, né, de que talvez eu queira considerar alguns aspectos demais, né, dentro da tese. Isso me preocupou quando eu finalizei a reescrita desse projeto. E, assim, a gente fica querendo considerar algumas coisas, a gente vai lendo, e, assim, eu já trabalhei, inclusive, no setor, então já tenho uma noção, né, de como funciona, então a gente fica querendo aprofundar alguns aspectos que a gente ouve pouco falar, ouve pouco discussão, né, então, mas eu acho que é coerente pensar que, como você falou, eu acho que em algum ponto não vai ser possível de ser considerado, né, pelo tempo, pela dificuldade de todo o processo, e eu preciso repensar mesmo, né, agradeço pela reflexão. Bom, sendo assim, se não houver mais considerações, professor Alex tiver mais alguma coisa a dizer, senão nós podemos encerrar o trabalho por aqui. Então, encerrar, não, mas você precisa, precisamos discutir aqui, tem o Fabrício, né? Mas como é que a gente faz isso virtualmente? Não, a gente vai ter que pedir licença para o pessoal, acho que eles vão ter que sair dessa sala, né? Eu vou parar aqui a transmissão ao vivo, posso deixar gravando entre nós, o Fabrício vai ter que sair, e o pessoal vai parar de nos seguir aqui agora ao vivo, depois que a gente tiver essa finalização que você está pedindo. Tá. Eu saio e aí eu preciso voltar depois? Não. Não. Precisa, acho que a gente precisa transmitir para você, né, Madu? Eu acho que a gente precisa transmitir para você quais foram as deliberações. Você volta, acho que no mesmo link você consegue voltar. Tá. E aí alguém tem que me dar um toque, né, de como eu retorno, assim, quando que vai estar encerrado a discussão. Não sei, talvez eu tenho que saber que horas que eu tenho que retornar depois. A gente pode te mandar um e-mail, talvez. Ah, tá. Quem tiver o telefone. Tá, ok. O e-mail. Põe o eu tenho seu e-mail. Eu vou escrever aqui. Fabru, Isso. tá, então a gente pode te mandar um e-mail. Isso. Eu mandei aí no chat. Eu tô saindo, tá? Tá bom. Aí eu vou desligar aqui o vivo, tá bom? Aí acho que tem que tirar o vivo de gravação, né? É o equilíbrio que a gente está falando. A gente consiga sair de um extremo, ir para o meio, mas posso desligar? sempre policiando, porque o pêndulo ele sempre tende a estar balançando. Então, se ele não está no canto, ele está no outro. Hashimoto, para Hashimoto especificamente, qual é o plano desse retorno? Beleza, você está tirando... Bom, não estamos mais ao vivo. Eu vou... Não estou mais ao vivo, só está gravando, tá? A gravação tem que manter, não? Não. A gravação é para... Depois pode cortar, não sei, eu acho que não precisa. Você quer que mande? Podemos parar a gravação também. Acho que é melhor. Tá bom. Eu vou parar. Um minuto aqui, um minuto. Segundos até que ele entre e anunciamos a deliberação da banca. Porque a pessoa não vem com rótulo. É isso aí. Fabrício, ok? Está ouvindo? Está presente? Sim, estou ouvindo. Sim. Então, a banca deliberou por unanimidade a aprovação do seu trabalho. As recomendações são recomendações muito incisivas. Você, com certeza, vai tomá-las de forma bastante séria. O seu tempo já está bastante avançado
para a realização de todas as dimensões do trabalho, conforme você apontou no seu projeto. Então, você tem que, o que no final das contas, o resultado do trabalho, dos trabalhos da banca é de que há muitas considerações que você precisa levar em consideração. E foi um pleonasmo da minha parte, mas desculpe. E a sugestão, então, é que você ouça a gravação junto com a Bruna, sua orientadora, para que vocês tomem pé da situação em conjunto, certo? Ok, eu agradeço aí pelas considerações e eu considero que tem sim eu acho que eu anotei todos os pontos aqui, mas eu acho que tem também o vídeo, né? Acho que a utilidade da gravação também é isso, né? Acho que consegue ouvir outras vezes e refletir sobre todos os pontos aí que foram considerados, assim. Eu agradeço mais uma vez aí por todos. Então, eu também agradeço. Agora, então, desfazemos essa banca de pré-qualificação no curso de Bioenergia das 3 universidades paulistas. Eu agradeço ao professor Rubens, professor Alex, e desejo boa sorte ao Fabrício. Obrigado a todos aí. E parabéns e obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Igualmente, ânimos aí, tem trabalho, você consegue, tem que correr um pouco atrás, mas é bem interessante, então, ânimos aí, qualquer esclarecimento que precise aí sobre os comentários feitos, estou à disposição também, tá bom? Obrigado, Alex, professor Manduca, obrigado, Rubens. Obrigado. Adeus. Ok, vou desligar. Tchau, boa tarde. Boa tarde.